As mudanças climáticas não vão causar o fim do mundo. Esta é a interpretação de Jefferson Cardio Simões, pesquisador da Antártica, pioneiro das ciências glaciológicas no Brasil e vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisa Antártica do Conselho Internacional para a Ciência. Mas e todas as notícias científicas sobre as consequências das mudanças climáticas, do aquecimento global para a vida no planeta? Assista nessa entrevista como que a gente pode interpretar todas essas informações e a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Código de Cultura para ajudar a esclarecer um pouco mais sobre a Antártica, sobre a pesquisa na Antártica e a importância para o meio ambiente e para a sociedade. Seja bem-vindo. Um prazer. E vamos aqui discutir um pouquinho sobre o meio ambiente antártico e qual é a relevância exatamente, não só para o Brasil, evidentemente, mas para todo o sistema ambiental global. Bom, então, para a gente começar, eu já gostaria de trazer uma pergunta assim. Estamos vivendo uma nova era, a era do antropoceno, ou ainda não? Olha, a grande discussão hoje na comunidade científica é se realmente já dá para ficar marcado no registro geológico do planeta o impacto do homem. É claro que nós estamos modificando todo o sistema ambiental, mas quando nós falamos em eras geológicas, nós pensamos em milhões de anos. E a grande pergunta é o seguinte: será que daqui milhões de anos, você olhando as rochas, vai ter um sinal da presença de uma civilização e que nós modificamos essas rochas, os sedimentos que formavam essas rochas? Esse é o questionamento do ponto de vista geológico. Não há dúvida nenhuma que o sistema global foi modificado numa escala nunca antes vista em termos de ação de uma espécie. Isso, pelo menos, parece que no registro geológico não tem nada, mas essa é a grande dúvida. Se vai deixar ou não um registro daqui milhões de anos. Uma coisa é fazer a medida hoje, chegar lá, medir a poluição na atmosfera, no oceano, e você vai constatar que sim, mas e daqui milhões de anos? Então a gente ainda não consegue dizer que está entrando numa nova era. A grande questão é o seguinte: se desvincular da questão geológica, nós estamos olhar na variação climática, principalmente dos últimos 800 mil anos, que é a escala máxima que nós temos altos detalhamento do registro ambiental, e isso vem, na verdade, de dados da Antártica e da Groenlândia, e da pesquisa que eu faço, que é de amostras, análises químicas das amostras de neve e gelo, fica bem claro a influência da modificação no meio ambiente devido à ação humana. A Criosfera 1, ela foi criada justamente para realizar pesquisas sobre os aerossóis. Seria isso mesmo? É mais amplo. O Crossfera 1 é um módulo automatizado. Ele funciona ao longo de todo o ano, 24 horas por dia, coletando os dados da química da atmosfera, dados meteorológicos no interior da Antártica. É interessante que nós não nos damos conta que, muitas vezes, que a Antártica é um continente de 13,8 milhões de quilômetros quadrados, isso é 1,6 vezes o Brasil. O Programa Antártico Brasileiro geralmente atua na costa da Antártica. E nós queríamos trabalhar num lugar isolado, não na costa, que na costa está influenciando sobre, por exemplo, pelos aerossóis marítimos, está muito mais perto inclusive, de estações, de zonas locais poluídos. Nós jogamos esse módulo a 2.500 quilômetros ao sul, ou seja, é a distância Rio de Janeiro-Belém, entre a Nossa. estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz e o módulo Crossfera 1. Então, lá, nesse lugar isolado, a estação mais próxima está a 600 quilômetros, e é no Polo Sul Geográfico, que é a estação americana, a Amundsen Scott, mas nesse módulo totalmente isolado, está todos os dias coletando os dados. E durante o verão nós vamos lá, coletamos essas amostras que ficam em tubos estanques e também coletamos, tem dados que são enviados diretamente online
para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí passado para os pesquisadores, por exemplo, a concentração de dióxido de carbono, que aí é um gás estufa, como nós sabemos, estamos intensificando o efeito estufa, e lá no interior da Antártica a gente vê o mesmo aumento que vem em outras partes do planeta. E mais micropartículas, hoje nós estamos tentando ver se já não tem no interior da Antártica sinais das queimadas no hemisfério sul, que evidentemente não é só a América do Sul, é a África também. Isso tudo, ou seja, uma visão do como a atmosfera está mudando e também mudando a química da superfície da neve da Antártica. Uhum. Então as queimadas realmente têm interferido no ambiente antártico? A grande questão é se a gente já consegue ver um sinal dessas queimadas acima do que o nível básico, o nível que a gente chama o limiar. Nós ainda não temos clareza, como diz, é uma investigação, senão nós estaríamos, se soubéssemos, nós não estaríamos investigando. Mas a grande probabilidade que chega lá, porque tem chegado outros tipos de poluentes, nós já detectamos poluição de urânio das minas da Austrália, poluição de arsênico devido à produção de cobre no Chile, etc. Por que tudo isso? Porque, evidentemente, nós temos que se dar conta que o sistema global é único e indivisível. O que ocorre lá afeta nós e vice-versa. Ou seja, nós temos transporte pelas correntes atmosféricas e oceânicas entre os trópicos e as regiões polares. E quais mudanças podem acontecer no Brasil? A gente sempre fala de furacão, que não era para acontecer aqui, pode ser que venha a acontecer no futuro, tornados, furacões, né? É, Que mais, além não, dessas previsões a gente tem que separar. O grande problema, e isso entra na questão da divulgação científica, hoje em dia é separar entre o processo de negação, que não é o que as pessoas querem negar, que não está ocorrendo nada, de uma versão mais catastrófica, que é o fim do mundo. Evidentemente, nenhum dos extremos estão baseados na realidade, mas o que nós sabemos? Por exemplo, as frentes frias que se formam ao redor da Antártica estão começando a ter maior dificuldade de penetrar na América do Sul. E isso faz que os nossos invernos provavelmente serão mais amenos no futuro. Né? Isso tem pontos positivos e negativos. A questão de se é bom ou não depende de que parte da sociedade que você está, da latitude que você vive, qual é a espécie que está sendo atingida. Nós temos que lembrar que alguns se adaptam mais rápido do que os outros, e é a questão também socioeconômica. Mas então o sistema ambiental está tentando se rearranjar com as mudanças no balanço de energia que nós estamos fazendo no planeta. Por que o balanço de energia? Porque nós estamos mudando a composição química da atmosfera, botando mais gases estufas, que intensifica o efeito estufa ao reter mais radiação, que deveria voltar para o espaço, mas não consegue escapar com a mesma facilidade. Nós mudamos a transparência dessa atmosfera, jogando uma série de poluentes, nós mudamos a cor da superfície da geleira, só para dar um exemplo, que acaba derretendo ela mais. Então, são questões que começam a mudar a atmosfera, que a atmosfera responde muito mais rapidamente. Uhum. Agora, nós temos outras questões, é claro, a questão de como o aquecimento atmosférico, ou se quiser chamar o aquecimento da média da temperatura, o aquecimento global, vai afetar as massas de gelo do planeta. Aí nós também temos que ter cuidado. O que nós estamos observando é que cerca de 3 a 4% do volume de gelo do planeta realmente está derretendo. E isso representa, naqueles cenários que nós temos, um aumento no mínimo de 30 centímetros, mas e no máximo de 1,10 m, talvez 1,30 m, no nível médio dos mares. Porque a geleira está derretendo e aí vai para dentro do oceano. Então ela está derretendo mesmo, né? Que tem muita gente que ainda questiona isso. Mas exatamente, nós temos que pensar onde está derretendo o gelo e que proporção. Como eu já falei, não é 100%.
Né? O que nós não podemos usar jargões. As calotas polares estão derretendo. Isso é um jargão generalista de todo o gelo do planeta está derretendo. Não, nós estamos vendo três processos preocupantes que está sendo monitorado há mais de 50 anos pela comunidade glaciológica, que é o monitoramento das geleiras e como está mudando a massa, o volume desses gelos por causa de um aquecimento. E isso, é claro, que para afetar o nível do mar tem que estar acima. É claro que nós temos que ter cuidado aqui exatamente da proporção do que está derretendo. Esse aquecimento que nós estamos observando está levando ao derretimento de 4% do gelo do planeta. Isso é suficiente para aumentar o nível médio dos mares em 1,30 m. É claro, se derretesse tudo, aumentava em 60 metros, mas não existe possibilidade física disso ocorrer. Isso é mito. Tá? Essa é uma das preocupações. A segunda preocupação é o desaparecimento do mar congelado no Ártico durante o verão. Esse realmente é o processo que está ocorrendo mais rapidamente, ou seja, o Ártico é diferente do Antártico. O Ártico é um oceano que tem uma carapaça de 1 metro, 2, 3 metros de gelo e embaixo 3 mil metros de água. Só que esse mar congelado que dificultava a navegação está se desaparecendo. E isso está, é claro, além das mudanças do clima, está mudando o cenário geopolítico, o de transporte, de procura de recursos naturais no Ártico. Tem pontos positivos e negativos. E o terceiro é o que nós chamamos de derretimento do permafrost. O permafrost, como diz, permanente frost, congelado, abaixo de zero, é o solo. Aí não é geleira, é o solo que tem gelo. E esse solo que tem gelo tem também dentro dele metano, CH4. Está derretendo, está rapidamente liberando CH4. Isso cria um retroprocessamento onde você aquece esse solo congelado que derrete, que libera água e libera o metano, que o metano vai para a atmosfera, que intensifica o efeito estufa, que aquece mais o Ártico. Aquecendo mais o Ártico, derrete mais permafrost e assim por diante. Então, esses são processos mais do que conhecidos. Nós temos cenários montados há 30, 40 anos e está se intensificando. E não tem como mais evitar, porque muitas das mudanças que nós estamos vendo agora são decorrência de coisas dos últimos 50 anos que nós fizemos na atmosfera. Só 50 anos? Porque lembre-se, o processo todo começa a ser de uma maneira que realmente muda o sistema no pós-revolução industrial. São 200 anos só. Né? É um período muito curto, né? Na história do planeta Terra. E isso que nós temos que entender. Geralmente o negacionista vem com informações como se os cientistas não estudassem há 500 anos. Mudanças do clima já ocorreram, é o Sol, etc. Sim, mudanças do clima já ocorreram, o Sol tem papel importante, mas nós estudamos tudo isso. Nunca ocorreu nessa velocidade. E esse que é lembre-se, mudanças no clima ocorrem sempre, o sistema ambiental está sempre se readaptando, mas as espécies vão evoluindo, vão se adaptando, mas não nessa velocidade. E a mesma questão do impacto na sociedade, que nós temos nos que perguntar. Evidentemente, algumas áreas são mais atingidas do que outras, tanto geograficamente, tanto em diferentes áreas urbanas, e aí tem, sim, um aspecto social, né? Quem vai ser atingido nessas condições? E o que a gente pode esperar disso? Quem será atingido? Olha, nós estamos indo para um caminho exatamente dessa crise civilizatória, ou seja, já aconteceu várias vezes em civilizações do passado que, quando não houve um equilíbrio ambiental, ela acabou entrando em colapso. E aí surge outro momento histórico, evolui. Se você olhar uma série de livros da história do colapso de civilizações, como foi a civilização maia,
ou mesmo civilizações no Oriente Médio, elas entram em colapso muitas vezes não é só pelo aspecto cultural de guerras. Na verdade, essas guerras muitas vezes foram originadas por crises ambientais e na região, e aí é aquela velha história. Falta água, falta alimento, as pessoas começam a se matar. Então, é isso que nós temos que entender. O modelo econômico que nós temos hoje, com um mito, que todo mundo diz, só existe duas pessoas, só loucos e economistas acreditam que um planeta finito vai ter recursos infinitos, né? Esse que é o grande desafio. Agora, como os economistas não respondem, os cientistas ambientais não têm resposta, a política, muito menos, é como coordenar isso, 7 bilhões de indivíduos, que alguns querendo almejar mais e mais e mais, outros tendo conflitos ideológicos de como tratar a sua relação com o meio ambiente. Agora, nós temos que começar com o entendimento que nós somos partes indissociáveis do entorno ambiental. E isso tem sido muito difícil para essa civilização que avançou no século XX, início do século XXI, que, principalmente urbana, que vive fora da realidade do meio ambiente, né? Porque ela vive muitas vezes, né, nesse entorno urbano que é artificial. Né? E por muito tempo se achou, no século XX, que a espécie humana já tinha atingido um ponto de estar acima da dependência do meio ambiente. A própria crise ambiental veio mostrar que não é assim. É uma cultura, né? Ainda falta... É uma cultura mais profunda, uma questão também de escalas de valores. Nós não podemos ser, de um lado... certamente não podemos ser, de um lado, catastrofistas do fim do mundo, mas, por outro lado, não podemos achar que, mantendo o status quo, as coisas vão continuar se desenvolvendo. Não, isso como está. Cedo ou tarde vem uma crise, porque nós não vamos... A não ser que, é claro, nós temos várias ações que podemos tomar. Desenvolvimento científico e tecnológico, mudança no padrão de fontes energéticas, distribuição mais equitativa dos recursos do planeta, tudo isso que reduz N tipos de crises. Então, eu vejo que, no fundo, é uma questão bem mais profunda de valores. E a pergunta básica, o que nós queremos como indivíduo neste curto período de tempo que nós temos nesse planeta? A vida é muito curta. E se tu quer expandir, explorá-lo sem controle, em vez de ter uma relação mais adequada e não predatória, mas aí é uma questão que envolve conhecimento filosófico, certamente para alguns religiosidade, é que o nosso modelo, as nossas escalas de valores, muitas vezes são de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, quando nós não tínhamos esse impacto no meio ambiente. Então, assim, dentro do que é falado, né, sobre os prejuízos que estão causando ao meio ambiente, o que a gente realmente deve esperar de bom ou de ruim dessas mudanças climáticas que estão acontecendo? Olha, nós temos que se lembrar que depende de onde você vive. Qual é a sua faixa latitudinal, o sistema climático, o que nós estamos vendo? E aí volta para a questão que é no início dessa conversa. Sim, mudanças na posição dos cinturões climáticos, avançam mais para as regiões polares, as áreas mais quentes, em direção, expandindo os trópicos, em termos não de definição de trópico, mas as condições de clima mais quente, a migração de áreas, mais eventos extremos, porque o sistema está tentando se adaptar, e quando nós falamos de eventos extremos, não é um furacão em si, os furacões, é claro que a frequência pode ocorrer maior, mas lá no Caribe, etc. Mas eventos extremos como enxurradas, secas, tem a questão, que aí vê a complexidade, muito dessas questões também está relacionado ao urbanismo inadequado.
né? Você tem áreas de risco dentro da região urbana e também, muitas vezes, a permeabilidade do solo devido ao excesso de asfalto é afetada, e isso faz que nem São Paulo hoje em dia, né, que qualquer chuva alaga tudo. Então, são uma série de questões não resolvidas. Então, nós estamos vendo mais as questões. Já falamos do aumento do nível do mar, nós estamos vendo alguns vetores de doenças transmissíveis começam a migrar mais para o norte, no hemisfério norte, mais para o sul, no hemisfério sul. Ou seja, conforme vai aquecendo, esses vetores, que nem dengue que não tinha aqui no Rio Grande do Sul, está chegando agora, né? Então, é uma situação que tende, é claro, a se agravar. A agricultura certamente seria afetada por isso. Sim, a agricultura é afetada, mas depende do que tu considera afetada para o lado positivo ou negativo. Algumas regiões do mundo vão até ampliar a sua área agriculturável, principalmente no hemisfério norte. Tu Uhum. expande para o norte áreas de produção agrícola, O né? que impactaria diretamente na riqueza de cada país, né? Exatamente, aí vai depender, mas olha um exemplo que já tem alguns estudos, já de 10, 15 anos atrás. O café pode expandir para o sul no Brasil, então isso é relativo, entendeu? A questão quem é que se beneficia, quem é que se prejudica e que isso implica em modificações, não só no meio ambiente, mas na sociedade dessa região. A grande questão é se lembrar que é um sistema complexo, né? Envolve, de um lado, as questões do meio físico do planeta Terra, mas a biota, os organismos vivos, a sociedade, e também temos os fatores externos, que nem a radiação solar. Tudo isso vai definir as condições do nosso meio ambiente. Quando você mexe num, os outros também se rearranjam. Só que então, o que está acontecendo? Nós estamos mudando as coisas muito rápido, sem desenvolver tanto tecnologia, tanto conhecimento, que não seja tão agressivo. Nós temos que entender que, sem haver essa reavaliação, nós vamos continuar predando o planeta. Ou Uhum. vamos procurar outro planeta. Mas assim, deixa eu só tentar me situar aqui, porque realmente, É. sabe, é como se tivesse toda uma ideia, que eu acho que é uma ideia meio padrão que as pessoas têm, Uhum. porque a gente sempre acha, a gente, quando começa a avaliar a questão ambiental, ter um entendimento sobre isso, a gente sempre acaba achando que o mundo vai acabar nessa época, que nossos filhos não terão Uhum. futuro. Exatamente. E aí, e quando tu fizer essa pergunta, os nossos, infelizmente, nessa pergunta envolve sim quem pode ter, inclusive, se beneficiar nessas situações e também, infelizmente, isso também pode representar uma maior diferença entre as classes sociais, ampliar já essa absurdo a diferença que nós temos, por exemplo, num país que nem o Brasil, que é um dos países que tem os piores índices em termos de concentração de renda, isso pode ser sim ampliado. Infelizmente, a grande pergunta que está atrás disso é quem é que vai pagar a conta. Pois é. O senhor tem filhos, né? Tenho, eu tenho filhos, sou professor universitário ainda de uma universidade federal, não dá para comparar com a realidade que nós temos aí para 50%, 60% da população do Brasil que não tem perspectivas. Uhum. Entendeu? Não é nem problema de trabalho, é um problema. E aí você põe mais uma situação, mais uma crise em cima, que é a crise ambiental, além das outras crises que nós temos na nossa sociedade. Por isso que o processo todo de negacionismo, ele envolve, nós estamos vendo aqui algumas pessoas que olham para trás e com escalas de valores da década de 70, 50, percepção da realidade, percepção geopolítica daquele momento, não conseguem entender o que está se passando. E não conseguem nem aceitar, porque para eles não tem esse limite. Mas voltando para a Antártica, né? A gente estava falando Hum, ali de alguns hum, vírus que estão
mudando de região, que estão sendo encontrados no hemisfério norte, outros que estão, outras pragas, digamos assim, que estão vindo para o hemisfério sul, já entendemos que não é o fim do mundo, é uma transformação que está acontecendo. Exatamente. Isso. E como é essa história de que estão encontrando alguns vírus da influenza em aves que migram para Olha, a Antártica? é o seguinte, aqui nós também temos que entender que isso é normal, encontrar vírus, bactérias, como também outros materiais que são transportados pela atmosfera de uma parte para outra no planeta. A atmosfera, em 2 semanas, por exemplo, transporta material da Amazônia, inclusive, em 2 semanas, 3 para a Antártica. Isso aí nós não temos aí nenhuma novidade, faz parte da circulação geral da atmosfera. 2, nós estamos num processo, como eu falei, de mudança de aquecimento, derretimento de gelo, e uma das hipóteses, mas lembre-se, a hipótese está ainda sendo testado, é que até mesmo o derretimento dessas geleiras, e mais ainda do permafrost, do solo congelado, está liberando uma série de vírus e bactérias que estão no estado dormente. O que é estado dormente? São viáveis. Elas têm condição de ser trazidas à vida, porque vírus, principalmente, né? Porque nem é organismo vivo, para começar, né? Está entre o mineral e o vivo. Mas até mesmo bactérias ou fungos filamentosos que estão no gelo. Tem algumas pesquisas, olha aqui, em laboratório foi possível fazer isso. Agora, isso não quer dizer que nós vai, de repente, ter uma pandemia devido a algum vírus. Já foi feito alguns estudos, se chegou à conclusão que o volume não seria suficiente. Eu acho que aí nós podemos pensar seriamente, a pandemia foi um aviso do que nós temos pela frente. Por quê? Antigamente, essas pandemias se moviam muito vagarosamente, porque um navio levava 2 meses, às vezes, para vir da Europa para cá. Às vezes, a tripulação quase toda morria, então tu não tem um agente transmissor. Então, nós estamos num transporte muito rápido, muitas vezes em países que não têm condições sanitárias ou de controle sanitário apropriadas, e nós vimos essa rápida expansão dessa doença, né? E sempre ocorreram mudanças, mutações, e vírus volta e meia ocorre, que nem o vírus da gripe, né? Nós tivemos a gripe espanhola. Agora a questão é a seguinte: nós estamos tomando as medidas certas, foi tomadas as medidas certas, alguns países tomaram, outros não. O que os estudos no gelo, dentro do que é realizado lá na Criosfera 1, pode revelar sobre a situação do planeta hoje? Olha, o que os estudos de testemunhos de gelo, como eu te falei, fazem? Primeiro, se nós queremos conhecer o clima do futuro, tentar fazer cenários mais do que previsões, olha, pode ser, dependendo do caminho que nós seguirmos, A, B, C ou D, pode ocorrer isso A, B, C ou D. Nós não conseguimos dizer, olha, vai acontecer chover amanhã, Isso não é estudo do clima. O clima é 20, 30 anos que a gente trabalha de dados. Quem faz previsão meteorológica, o meteorologista trabalha com outro arcabouço, modelando a atmosfera. E não consegue passar de mais de 14 dias. E provavelmente não vão conseguir avançar muito mais, porque o sistema se torna caótico, o número de variáveis é muito grande. Então, se eu quero conhecer o futuro, eu tenho que primeiro saber se os meus modelos funcionam para o passado, reconstruir do passado, eu tenho que saber a história do clima, a história de como a química da atmosfera evoluiu. Só que a gente só tem dados para o último, química atmosfera para 60 anos, 70 anos, para dados meteorológicos 200. Como é que eu vou saber como é que era o clima há 10 mil anos atrás? Primeiro, há 10 mil anos atrás, ou mesmo na época de nascimento de Cristo, no início da civilização, na última idade do gelo, há 100 mil anos atrás. Como é que eu vou saber? Eu vou na Antártica, furo a geleira, ou na Groenlândia, coleto essas amostras, o nosso jargão se chama testemunho de gelo, mas é um cilindro que sai lá. Quanto mais fundo, mais antigo. Meus colegas já chegaram, franceses e russos, há 800 mil anos. Leva essas amostras para o laboratório e nós fazemos uma bateria de dados de testes químicos. E aí nós conseguimos determinar, só para te dar o exemplo,
se os ventos eram mais fortes ou mais fracos naquela região no passado, como é que era a evolução do clima, se era mais quente ou mais frio, mais úmido ou mais seco. Conforme nós vamos se aproximando dos últimos 1000 anos, nós começamos a ver sinais da poluição global, nós conseguimos ver, achar até mesmo micrometeoritos, e quando chega no século XX, a gente vai ver o histórico da poluição de metais pesados. Também vai começar a haver, inclusive na década de 50 e 60, a poluição nuclear devido à contaminação, devido às explosões termonucleares que houve na atmosfera naquele período. Todas as grandes erupções vulcânicas deixaram cinzas ou material, às vezes não é visível, no gelo da Antártica e da Groenlândia, as grandes erupções. E as grandes erupções têm papel no clima, né? Inclusive esfria o planeta em 2 anos. Nós conseguimos contar essa rica história. Então, é uma história do clima. E é isso que nós fazemos. Bom, dá para entender bem por que o senhor é tranquilo em relação ao futuro, assim, não tem essa visão pesada que às vezes a gente reproduz, né, no ambientalismo, por exemplo. Porque Eu deixo bem claro que essa é a visão do cientista ambiental e não do ambientalista, porque se por um lado, desde o início da década de 60, e nós temos livros clássicos que abriram a questão do ambientalismo e chamaram a atenção de como nós mudamos isso tão rápido, nós não podemos ir para um caminho que, ao mesmo tempo, é catastrofista e niilista, onde vai... Entende? O pessimismo não leva a soluções. Vai levar a um estado, bom, o que eu vou fazer? Não, nós temos que ter uma visão racional e, olha, tem coisas muito erradas que têm que ser solucionadas, mas, por outro lado, não é o fim do mundo. Mesmo porque aí nós... Lembre-se, isso que o pessoal apresenta mal no discurso, nós não estamos salvando o planeta, nós queremos salvar a espécie humana. Para o planeta, a espécie humana olha, ela pode se extinguir, o planeta continua. E a gente, né, precisa dos outros animais também para manter a vida humana. Exatamente, mas a grande questão que aí, do ponto de vista ecológico, se coloca se vamos chamar esse vírus, Homo sapiens, não vai chegar a um ponto que vai desestabilizar tal sistema que o sistema expulsa ele. Ou seja, nós não vamos ter condição de sobreviver no sistema, o sistema ambiental entra, eu sou uma visão sistêmica, evidentemente, do meio ambiente. O sistema entra em colapso, né, como já aconteceu por variações naturais, mas entra em colapso, e essa espécie danosa desaparece, e depois a vida volta a um novo estado de equilíbrio e continua a evoluir. A gente só é parte do processo, né? A gente é só parte do processo. Existe aqui uma visão, é claro, para muitas pessoas, isso é uma visão de um cientista da natureza. Para muitas pessoas, elas não conseguem o conceito, porque vários fatores, não é só a falta de conhecimento, como eu falei, o fator religiosidade, a questão de memória da maioria das pessoas. É uma geração. Algumas têm 2 gerações. Né? Então, e essa assim, lembrar que a ciência se desenvolveu nos últimos 200 anos, e olha como nós já avançamos a expectativa de vida do homem, a qualidade de vida, etc. Infelizmente, não de uma maneira homogênea para a sociedade. Né? Agora, esse é um ponto. Tem várias questões que nós temos que fazer, principalmente essa geração nova, é que a maioria da idade da civilização do homem, a expectativa de vida era 35 anos. Aliás, a expectativa do brasileiro em 1905 era 35 anos de vida. Nós não se damos conta disso. E isso só foi melhorando, e hoje estamos chegando, batendo mais de 70, indo para os 75. Eu acho que mulher está a 76, não me lembro, devido ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da medicina, etc. Mas isso tem um custo também. Para o meio ambiente, nós temos que equilibrar.
Ah, existe, eu acho que o homem abandonou a natureza, por isso que abandonou que o urbano não consegue, está muito longe. Quando você vai para a Antártica, você sente, porque tu tem que sobreviver, tu tem que saber tratar. As regiões polares estão muito sempre, você está sempre ali no limite da vida. Qualquer erro pode representar a tua morte, então você fica mais ciente. É, essa palavra, né? Você vive num extremo mesmo. E Exatamente. o que a gente pode esperar do protocolo de Montreal? A gente está Bom, seguindo direitinho? Acho não, que. olha, é incrível que pareça, está funcionando. A camada de ozônio ainda está carente, né? E é bipolar, né? Nas duas regiões polares. As pessoas não se dão conta disso. Evidentemente, ele é maior na Antártica. Mas mesmo assim, principalmente nos últimos 2 anos, ele se estabilizou, inclusive se reduziu. Tudo parece indicar que realmente os fluorocarbonos, as séries de restrições que foram feitas, começam a ter resultado. Se lembra que se previa 30, 40 anos, desde do, da entrada de força do protocolo para começar a ver esses sinais. Então é agora que, na próxima década, que a gente deve ver os sinais da redução do buraco, ou seja, mais ozônio na estratosfera. Então, esse é um caso que funcionou. Se funcionou porque era um perigo real imediato, era uma química que afetava uma parte da atmosfera e era facilmente entendível, era um processo totalmente dependente só da química industrial, criado só por nós, e que não envolveu toda a cadeia de produção, que nem é a questão da fonte de energia, a produção de energia pelo hidrocarboneto, pela queima de hidrocarbonetos, e que é o nosso modelo ainda, então, que é muito mais difícil, que só aos pouquinhos está avançando, né? Isso me A lembra, substituição. isso me lembra uma dúvida que eu tive, porque na Hum. estação Comandante Ferraz, a Uhum. principal forma de produção energética lá é o diesel. Quando é que tu foi lá? Não, não fui. Tu não foi? Eu vi uma Ah, apresentação da construção da, justamente da Nova? da nova. Da no- ainda mas tu vê que já tem geradores eólicos, Sim, tá? E dizem que vai, eles estão em teste, porque parece que às estão em vezes teste. os ventos atrapalham, né? Os ventos são muito fortes, é capaz de voar. Então tu tem que. Mas o que está acontecendo na maioria das estações? Aos poucos elas estão substituindo a, a energia queima de óleo e gasolina por energia eólica ou energia solar. Por exemplo, o modo criosfera, só usa energia solar e energia eólica, mas nós ainda não temos tecnologia para substituir para toda a estação devido ao uso e para todo ano. Te lembra que no verão, no inverno não tem luz. Então tem essas questões, nós temos que desenvolver tecnologias. Hoje, baterias, apesar de já ter diminuído muito o peso, ainda são muito, muito pesadas. Uhum. Ah, E elas estão ah, funcionando bem? Essas novas alternativas estão dando bom resultado? sim, sim, se reduz, mas não O geralmente é ideal. entre 5 a 20% do uso total da energia, depende da estação. Eu não tenho os números para ferrar. Então, é também conhecimento geográfico básico, né? Como nós falamos, poucas pessoas usam globo, né? A maioria nós vemos, se vê na internet algum mapa deformado. Então, tente ver é muito mais interessante olhar num Google Earth, que tem esse software, e que aí a gente tem uma visão mais adequada do globo terrestre. Uhum. E como a gente pode falar em alfabetismo científico nessa realidade hoje do Brasil? Olha, eu tenho uma opinião, muitas vezes até tenho colegas. Olha, o que que houve? Se investiu muito na educação superior, não que não se tivesse que investir menos, mas se esqueceu durante os últimos 30 anos
do investimento maciço que nós temos, o massivo, que nós temos que ter na educação básica. Se nós não tivermos uma educação básica de ensino médio forte e que faça a introdução do conhecimento científico, do que é ciência, como é que a mente de um cientista trabalha, como esse conhecimento é adquirido por esforço, por teste e por exercícios cognitivos, que não é uma coisa que caiu do céu, não é um milagre. Enquanto nós não tivermos isso, entendemos que todo o nosso desenvolvimento é, em grande parte, exatamente por essa, como o cientista atua, como nós pensamos e vivemos a realidade, eu não acredito que nós resolvemos o problema. Então, é na educação básica que nós temos que investir. Uhum. Né? E aí a gente poderia falar de uma cultura de voltada para o Aí, meio ambiente. tendo uma cultura de educação básica, as pessoas começam a ter acesso mais profundo a uma educação ambiental, a uma educação científica e começam a valorizar. Né? Agora, se você não tiver isso, não fizer nós não. É aquele grande problema de tudo no Brasil, não é só. Nós temos muitas diferenças sociais, não só no aspecto financeiro, mas educacional também. Uhum. Né? Como eu digo, nós temos gente espetacular aqui, gente que certamente, se estivesse no exterior, estaria entre prêmios nobres na produção intelectual, etc. Mas nós temos pessoas, infelizmente, que não têm acesso nenhum à cultura, à educação, à informação. Tem a informação hoje em dia tá no computador, entendeu? A informação em si. Mas desenvolver a capacidade crítica, o pensamento e observar essa realidade é bem mais diferente do que o acesso à informação. Certo. E a gente observa quais reflexos dessa falta de informação a gente tem quando as pessoas pensam em Antártica. Quais os mitos que elas criam e que não condiz com a realidade? Olha, a Antártica é interessante porque, apesar de estar tão perto aqui tá relativamente perto, é o segundo continente mais perto do Brasil, e o Brasil é o 7º país dos 190 e tantos, quase 200 países, o Brasil é o 7º país mais perto da Antártica. E, no entanto, nós temos uma falta de entendimento. Eu volta e meia, tem gente que acha que tem urso polar, que tem esquimós, que não é nem o termo correto de chamar eles na Antártica. Eles confundem o Ártico com a Antártica. Acho que tudo é frio e que é tudo a mesma temperatura. Volta e meia, alguém me pergunta: a estação brasileira no Polo Sul? O Brasil não tem uma estação no Polo Sul, tem na região antártica. A estação brasileira está a quase 3.200 quilômetros ao norte. Isso aqui é Porto Alegre, eu acho que é Porto Alegre e Belém. Então a estação antártica brasileira está quase 3.200 quilômetros ao norte do Polo Sul geográfico. Uhum. Tem muita coisa ainda para andar. É a região com mais água. Nós consideramos 70% da água potável do mundo está na Antártica na forma congelada, é claro. Uhum. Isso é muito mais que o aquífero Guarani. Eu estava lendo essa diferença, comparando os dois. É muito mais do que qualquer água no mundo. Sim. Tá? E cedo ou tarde, se nós continuarmos nesse tipo de consumo, nós vamos ter que minerar essa água. Isso é viável? É viável, é só questão de custo. Mas é seguro também? Depende do que considera seguro. Não pode não ser muito seguro para o navio. Por causa devido aos icebergs gigantes. Esse é outro mito, que os icebergs da Antártica são de dimensões de dezenas de quilômetros. Não são coisas pequenas. Aquele que desprendeu recentemente, que todo mundo ficou falando na mídia e tudo mais, ele realmente é uma consequência natural ou ele não. tem alguma... Esse é um dos mitos. A formação de icebergs é algo normal. É a maneira que no caso especificamente da Antártica, como o manto de gelo da Antártica,
que tem espessura média de 2 quilômetros, ele mantém a sua dimensão. Então, de tempos em tempos, esse gelo está sempre fluindo do interior para a costa. De tempos em tempos, esse gelo, essas geleiras, quando chegam na costa, quebram na forma de icebergs. A pergunta que se pode fazer é se está aumentando a frequência desses icebergs. Mas não é o caso desse aí, esse é um iceberg normal. Hoje nós monitoramos e em alguns lugares tem aumentado a frequência de icebergs. Aí sim é preocupação. Uhum. É aquelas generalizações, né? Quando você detecta uma mudança no ambiente, já quer aplicar para mudanças do clima global, etc. Pode ser que seja um efeito local, né? Como separar? Esse é um papel do cientista. E vocês têm estudado isso e que resultado que vocês têm encontrado? Quais são os motivos? Está muito claro que o norte da Antártica está já contribuindo para o aumento no nível do mar. E provavelmente, por década, muito pouco ainda, cerca de 15 milímetros por ano, o mar está subindo, devido ao derretimento. Por ano não, por década, devido à Antártica, mas isso vai aumentar em muito nas próximas décadas. Mas isso, o que está causando isso? O aquecimento e o derretimento do gelo. Certo, já está então Não os icebergs estão flutuando, não afetam. Estão lá passeando com os pinguinzinhos por cima. No que consiste o seu trabalho como diplomata da ciência? Olha, isso envolve o conceito, é claro, de diplomacia da ciência. Né? E o que é a diplomacia da ciência? É usar o conhecimento científico, as relações da ciência, da comunidade científica, para resolver problemas incomuns da nossa sociedade internacional. Né? Isso é uma maneira de entender o que é a ciência sem limites geográficos, sem limites políticos, e que tem, mesmo na Guerra Fria, teve uma grande cooperação entre os cientistas dos países da Europa Oriental e o resto do mundo, com os países chineses. Isso também te possibilita uma relação de amigos em todos os lugares do mundo. Ou seja, o conhecimento não tem limite geográfico, e ele só desenvolve adequadamente com essa cooperação, onde você tem a possibilidade de discutir ideias. Então, e isso ajuda a diplomacia tradicional também, indiretamente. E eu, por acaso, eu sou no momento vice-presidente de uma organização internacional, que é o Comitê Científico Internacional de Pesquisas Antárticas. E um dos meus papéis é esse, além de viver e gestionar a instituição no meio da pandemia. Perfeito. O senhor até mandou um artigo sobre o IPCC, né? Um novo estudo, um relatório que foi em 2019. Esse especificamente eu mandei porque é o IPCC sobre oceanos e criosfera, e onde teve a participação intensa da comunidade científica antártica, evidentemente. Então, já um cenário para o que nós estamos vendo, não só na Antártica, mas na Groenlândia, no Ártico em si, como um todo, e no resto do planeta. E nossa, é muito importante isso, poder trazer o senhor para o canal para falar sobre esse olhar científico mesmo. Porque, como o senhor disse, né, não dá para ficar no apocalipse, assim, vai acabar o mundo. Exatamente. Tem que ter um outro olhar, tem que ter um caminho, e a ciência mostra isso, né? Exatamente, nós temos sempre fazer duas perguntas: o que nós queremos desse curto espaço de tempo que nós temos nesse planeta e como nós podemos resolver esses problemas, mesmo porque, principalmente as pessoas que eu considero privilegiadas, que nem nós, como nós podemos reduzir essas diferenças sociais e o impacto dessas mudanças no resto da sociedade, né? O conceito está muito mais. A gente tem que se preocupar muito mais com o que está à nossa volta do que propriamente com o que pode ser daqui a 50 anos. Exato. Ótimo. Eu vou conversar com o pessoal que construiu a nova estação sobre a arquitetura e já vou aproveitar e incluir isso também. Tá certo. Muito obrigada. Tá. Então tá, uma boa noite para ti. Até logo. E aqui terminamos mais uma entrevista. Deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda com essa perspectiva científica ou se você tem um outro entendimento. Aproveite para compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você não for inscrito. Isso é importante demais para que eu possa trazer mais entrevistas bacanas para você.
Até logo!